Tema da mensagem de hoje: quem pode ser discípulo? Uma pergunta: quem pode ser discípulo? Quem entre nós é considerado discípulo pelo Senhor? É uma pergunta importante. O texto bíblico, se você já quiser ir abrindo, está lá em Lucas, Evangelho de Lucas 14, do 25 em diante. O que nós temos visto, irmãos, ao longo dessa jornada da história da igreja, é muitas vezes uma superadaptação da mensagem do Evangelho. Nós vamos mudando o Evangelho, nós vamos mudando a mensagem, os termos do discipulado, nós vamos adaptando, superadaptando a palavra de Deus de acordo com a cultura e de acordo com as nossas preferências. Isso é uma tendência que nós vemos, é uma luta que a igreja sempre travou desde o início, desde quando ela surgiu. E o que nós vemos aí nos atendimentos, nos gabinetes pastorais, é realmente uma tentativa de muitas pessoas em seguir a Jesus nos seus próprios termos. É como se nós olhássemos para Jesus e disséssemos: Senhor, eu te sigo, mas desde que seja assim, assim e assim, dessa forma, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui eu quero, dessa forma, e nós vamos colocando e impondo termos ao próprio Deus, e na verdade isso não dá muito certo, porque Jesus, no texto que leremos, nós vamos perceber que ele deixa muito claro quem ele considera o seu discípulo. É como se Jesus estivesse dando aí pré-requisitos para considerar alguém discípulo. Não é como o discípulo deve ser, é o que ele deve ter a princípio para ser considerado um. Não se trata se o discípulo é bom ou se ele é ruim. Se trata de que Jesus olhou para uma multidão e disse: olha, se eu não enxergar essas características, eu nem considero discípulo. Jesus deixou muito claro quais são as condições. E nós não temos como fugir delas, porque ele não deixou margem para a gente negociar isso. Ele não deixou margem para que nós possamos dizer isso sim e isso não. Portanto, hoje, meus irmãos, vamos deixar o texto falar conosco, a palavra de Deus falar conosco, o que ela quiser falar, da forma como ela quiser falar, nos exatos termos de Jesus, para que o nosso coração possa ser moldado pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O nosso coração é moldado pela palavra de Deus. Então abra seu coração, abra sua Bíblia, Lucas 14, do 25 em diante. Diz assim o texto sagrado: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Então aqui é importante, né? A imagem é uma grande multidão seguindo Jesus, várias pessoas, Jesus para, algo não cai bem no coração de Jesus, ele olha e diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Como já adiantado, Jesus olha para uma multidão que havia seguido, e ele então diz: olha,
para ser meu discípulo, vocês estão me seguindo, mas para ser meu discípulo, ele coloca algumas condições. Ele diz, olha, várias vezes, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E ele faz várias advertências, ou seja, ele está dizendo para aquela multidão quem pode e quem não pode. Isso já nos traz uma lição do texto, que nós podemos estar numa multidão que segue a Jesus, que ama Jesus, que quer Jesus, que considera Jesus uma pessoa importante, mas nós não sermos discípulos. Porque se não fosse possível, Jesus não teria dado essa advertência à multidão. Jesus está dizendo, não basta me seguir dessa forma. Quando eu olhar para a multidão, Jesus está dizendo, eu preciso encontrar algumas características específicas de quem é e de quem não é discípulo, separando quem é e quem não é. E o texto começa no verso 26 dizendo, se alguém vem a mim, ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, filhas, irmãos e irmãos, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Num sentido original do texto, a gente precisa sempre fazer esse exercício e procurar entender como as pessoas que ouviram na época essa palavra de Jesus compreenderiam o que Jesus disse. Num sentido mais original, nós podemos fazer um exercício aqui, porque a fé naquela época não era uma fé como nós exercemos hoje. Ou seja, a fé que nós exercemos hoje é uma fé individual. Então, por exemplo, na sua casa pode ter lá um evangélico, pode ter um espírita, pode ter um Sechonoê, pode ter qualquer coisa. Existem famílias assim. Cada um crê em tem um tipo de fé. Alguns não creem em nada. Isso está tudo bem na maioria dos casos. Existe uma tolerância para isso. Na época de Jesus não era assim. Nessa época da história, em geral, quem determinava a fé que a família seguiria era o chefe da família. Era ele quem dizia no que a família iria crer e no que ela não iria crer. Porque a fé nessa época era uma coisa pública, era uma questão pública, não era uma questão particular. Hoje é particular. Hoje, quando você, por exemplo, fala de questões de fé no ambiente público, as pessoas imediatamente dizem para você, mas isso é uma questão pessoal, você tem que guardar isso para você lá na sua igreja, na sua casa, nas suas convicções. Não é mais aceito as questões de fé nos locais públicos. Nós estamos num Estado que é laico, que procura retirar os símbolos de fé, seja eles quais forem, das esferas públicas. É assim que as sociedades ocidentais foram se constituindo. Nessa época não era assim. A fé, a política, a vida de negócios, estava tudo interligado, era tudo público. Portanto, em quem você cria e qual culto você prestava, determinava, por exemplo, qual tipo de negócio que você teria. A sua prosperidade. Então, vamos imaginar que o pai da sua família, e você está vivendo nessa época, ele tinha negócios com o Sinédrio ou com Roma. E você começava a seguir a Jesus. E então alguém do Sinédrio ou Roma descobre que alguém da sua família está seguindo a Jesus. E você seria questionado. Por que que um membro da sua família está seguindo aquele homem? Que não tem nada a ver com o que nós acreditamos, que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Portanto, você seria questionado e poderia inclusive sofrer algum tipo de perseguição ou perder o seu negócio. E aí faz mais sentido o texto agora, porque Jesus olha então para essa multidão e diz, olha, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não adianta você querer me seguir de longe, escondido, na multidão para ninguém ver. Uma hora a sua fé vai ter que vir a público e uma hora você vai ter que escolher entre eu e o seu pai, entre eu e a sua mãe, entre eu e seus irmãos, entre eu e os seus negócios. E o que o Senhor pede é que escolha a Ele, independentemente das consequências que possam vir. É isso que Jesus está querendo dizer num sentido mais original da palavra. Eu conheço pessoas aqui da comunidade em que isso acontece até hoje, em menos escala, mas acontece, em que a pessoa se converteu e o pai disse a ela, olha, é você escolhe ficar em casa ou seguir a esse Jesus. E a pessoa disse, então eu vou ter que escolher a Jesus e segui-lo. Eu não posso deixar de estar perto do meu mestre.
Coisas assim acontecem hoje, mas num país cristão, num país majoritariamente cristão, em que há tolerância religiosa, isso não é tão comum assim. Portanto, a aplicação do texto ela pode ser dada em uma outra vertente, em um outro lado, mais comum para nós. Por exemplo, o sujeito, ele ainda pensa que ser cristão, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é vir aos domingos no culto com a sua família e pedir que esse Deus, ele abençoe os seus negócios durante a semana, abençoe o seu final de semana, e então ele possa aproveitar a sua vida boa com a sua família, com esse Deus que vai abençoar as suas colheitas, os seus negócios, e livrar de todos os espíritos malignos que possam aparecer, e que tudo seja uma grande festa na sua família. Ou seja, existem muitas pessoas que transformam o Deus de toda a terra num Deus particular, que transformam os líderes da casa em profetas particulares para a sua família, que apenas se relacionam com a sua família biológica e vêm com ela no culto, simplesmente para buscar bênçãos de Deus. Então, é o princípio da idolatria. Trazem as suas ofertas, ou os seus dízimos, Deus abençoa e cada um para o seu lado durante a semana. Existem pessoas que realmente pensam que o reino de Deus funciona nessa situação. É praticamente uma volta à religião romana antiga, não o catolicismo romano, eu estou falando, a religião romana mesmo, em que tinha por base o culto dos antepassados familiares. E somente a família poderia participar daquele culto. Cada casa romana tinha um culto específico ali, que nenhuma outra família conhecia. É mais ou menos isso o que acontece com o evangélico nominal, que vem com a sua família aos domingos e volta para aproveitar a vida boa, depois de receber as bênçãos do seu Deus particular. Não é mais Pai Nosso, é o Pai meu. Não é mais pão nosso, é o meu pão que eu peço que você me abençoe, como um romano antigo faria, em que ele oraria às divindades para abençoar as suas colheitas e que tudo vá bem com eles, mas cada um para o seu lado e a vida segue sem muitas interferências. Qual que é o erro desse sujeito? Porque ele ama a sua família biológica? Lógico que não, irmãos. Claro que não. Claro que não é esse o erro. O erro é que ele ama mais a sua família biológica do que a Deus. Então ele usa a Deus para abençoar quem realmente ele ama. Esse é o erro de pessoas, de evangélicos nominais, que são seguidores e não são discípulos. E a pergunta que fica é: como que eu resolvo então esse problema? Eu abandono meus filhos biológicos, eu largo eles no sinaleiro para se virar? O que eu faço? Eu desprezo a minha família, então eu não mais dou atenção para eles? É óbvio que não, ninguém nessa casa está te pedindo isso, para você abandonar a sua família, os seus filhos. O que essa casa te pede é que, enquanto você cuida dos seus filhos, não esqueça do filho do seu irmão, que faz parte da sua família também. Não esqueça dos seus pais e das suas mães que estão por aí, chorando, esperando uma ligação sua também, dentro da igreja. Não esqueça da família espiritual. Como que você corrige isso? Ensinando a sua família biológica que a sua família biológica, ela não é um fim em si mesma. Ela aponta para a família espiritual. Porque um dia os laços de sangue serão desfeitos e prevalecerá a família espiritual para sempre. É ensinando a sua família isso, que os seus filhos não são as pessoas mais importantes da família. Deus é a pessoa mais importante da sua família. É ensinando a sua família biológica a estar na missão, porque não existe missão sem a família. Ensinando a suportar o peso do evangelho. Enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está junto com a sua família, ensinando eles a servirem a Deus. É assim que você faz, para que esse problema seja resolvido, para que você não coloque a sua família acima de Deus, porque não se separa o relacionamento com Deus da missão de Deus, é impossível fazer isso. O relacionamento com Deus e a missão dele são interligados. Muitos entendem que a igreja
é a reunião de várias famílias biológicas. Não é. A igreja é a família de Deus. Não é uma reunião de várias famílias, ela é a própria família do Pai. Por isso, Pai Nosso. É assim que você combate esse problema, ensinando que o casamento entre um homem e uma mulher apontam para o mistério de Cristo e a sua igreja, e não o contrário. Não é um fim em si mesmo. Esse mistério, que é a união entre um homem e uma mulher, apontam para o mistério de Cristo. Nós estamos aqui para servir a Deus com o nosso melhor, que é a nossa família. A missão deve ser feita junto com a família. A missão não deve sair de nós, nem mesmo enquanto estamos trabalhando para ganhar o pão. Estamos ainda em missão. É assim que nós combatemos esse erro de colocar nossa família no local errado. E aquele, irmãos, que exaltam a família biológica acima de tudo, acaba caindo numa hipocrisia. Percebe a hipocrisia? O sujeito só se relaciona com a sua família biológica, ele não conhece ninguém da família espiritual. Ele vem aqui no culto simplesmente para pegar a bênção e ir embora com a sua família, aproveitar o domingo. Ele não serve em lugar nenhum. Ele tem 15 filhos no Kids, mas não serve lá. Ele tem 700 pessoas da família dele na igreja, mas não serve na diaconia. Ele não faz nada. Ele não abre a casa para receber uma célula. Nada. Mas quando morre alguém da família biológica, e ele está no velório, e aí não vai ninguém da família de Deus, qual que é a primeira reclamação dessa pessoa? Ninguém da igreja me visitou. Aí a família espiritual tem importância. Quando acontece um problema no casamento, filho cai na droga, dificuldades acontecem, qual é a primeira pessoa que ela vai procurar? Alguém da família biológica? Alguém da família espiritual para orar, para interceder. Então nós não podemos cair nesse erro. É tudo junto. É tudo junto. É o relacionamento com Deus junto com a sua missão, é a nossa família junto na missão, o nosso trabalho junto na missão. Não existe uma ordem para isso. Nós sempre estamos em missão. Onde quer que possamos estar, um discípulo de Deus sempre está em missão. Em todos os lugares. Ele não faz essa divisão, olha, o meu relacionamento com Deus é a minha família, e depois o trabalho, depois não sei. Ele não faz isso, porque ele sempre está em missão. Ele não separa Deus da missão de Deus. Ele não separa a sua família da missão de Deus. Ele não separa o seu trabalho da missão de Deus. Ele está 24 horas por dia dentro da missão. Porque ele ama a Deus. O amor que Deus exige, acima de qualquer coisa, não é algo abstrato em que eu faço uma poesia para Deus e pronto. Em que eu fico dizendo, Senhor, eu te amo. Não. Vamos lá para a Bíblia? Quando Pedro cai numa crise profunda, quando ele nega o seu Senhor, e ele faz o quê? Sabe o que Pedro diz? Ele se torna um evangélico nominal. Porque ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu cansei dessa missão. Eu estou 3 anos aqui, deixei minha mulher em casa, e eu estou caminhando com o Senhor 3 anos, e olha o que eu ganhei. Acabei negando Jesus, ele morreu, o Messias, agora acabou tudo. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a sinagoga lá, para a minha sinagoga, e para os meus peixes. Eu vou cuidar da minha vida. Eu continuo te amando, Deus, mas eu vou cuidar das minhas coisas. Quantos que não fazem isso? Não, eu estou vindo aqui na igreja, mas olha, eu só quero sentar. Não quero nada. Eu não quero célula, eu não quero ministério, eu não quero servir, eu só quero ficar aqui no meu canto, no meu lugar. E se tiver alguém no lugar, tira a pessoa, porque é o meu lugar na igreja. Eu quero ficar aqui. Voltou para os peixes, como Pedro. Só que Pedro voltou para os peixes, e quem que foi atrás dele? Um certo homem chamado Jesus Cristo. O Deus homem, chegou lá e falou, Pedro, o que Jesus perguntou para ele? O que você está fazendo aqui? Por que você fez? Onde já se viu você fazer isso? Qual que foi a pergunta que Jesus fez às 3? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pergunta é para você e para mim, que Deus está fazendo essa manhã. Você me ama? Mais do que sua mulher, filhos,
negócios mais do que a si mesmo? E Pedro falou, Senhor, você sabe que eu te amo. Qual que foi a resposta de Jesus? Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus não falou, então tá bom, já que você disse que ama. Se você me ama, Pedro, cuide dos meus negócios. Esteja na missão, volte para a missão. Não largue mais da missão que você recebeu. E a missão de cuidar das ovelhas de Deus é minha e é sua, de cada discípulo. Todo discípulo tem que estar na missão. Se você só cuida da sua família biológica, você ama mais os seus peixes do que a Deus. É voltar aos peixes. Se você realmente ama a Deus, você tem que cuidar dos negócios de Deus, das coisas que Deus ama. Ou seja, quais são as coisas que Deus mais ama? As ovelhas por quem o pastor deu a sua vida. É simples o exercício de saber se você realmente ama a Deus. Se você não cuida das ovelhas de Deus, você não o ama. Foi a pergunta que Jesus fez. Você ama mais algo na sua vida, algo está acima na sua vida. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, com todas as tuas forças, de todo o entendimento, com toda a tua alma, acima de todas as coisas. Essa é a primeira condição do discípulo. Se você não ama a Deus sobre tudo, sobre si mesmo, sobre sua família, não pode ser discípulo. Quem diz isso é o nosso Senhor. Ponto 2, diz assim, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Para Jesus nos considerar discípulos, é preciso carregar a própria cruz. Se você não carrega, você é um mero seguidor. Você não é discípulo. Num sentido original, para as pessoas que ouviram ali a mensagem, a questão da cruz não era um problema em si. Porque as pessoas estavam acostumadas com execuções na cruz. Execuções bárbaras. Não era isso que chocava as pessoas. O grande problema ali é que aquela sociedade diferente da nossa era uma sociedade baseada na honra. E a cruz era uma morte vergonhosa, humilhante. Esse era o problema. A nossa sociedade atual que nós vivemos, a ocidental, ela é baseada no consumo, não é na honra. Nós incluímos pessoas e excluímos pessoas não com base na honra, não com base no que elas conquistam e são. Nós incluímos e excluímos pessoas com base no que elas têm. Essa é a nossa sociedade. Então, por exemplo, onde você mora determina quem você é. O seu cargo determina quem você é. É assim que nós somos. É o poder econômico que determina quem é e quem não é na sociedade que vivemos. É um fato isso inegável. Nós não estamos muito preocupados, a maioria das pessoas, pelo menos, não estão muito preocupadas em saber como conquistou-se dinheiro. Se foi de forma honesta ou não, de forma honrosa ou não, desde que se tenha dinheiro. Boa parte das pessoas vai pensar assim. O importante é ter. Né? Seja de que forma for. Por isso nós vemos tantos crimes, tantas barbaridades por pessoas que querem poder e dinheiro, que têm sede disso. A sociedade de consumo cria coisas estranhas. Por exemplo, você pode ter o adulto-criança e a criança-adulto. Um jovem que não tem dinheiro para ter uma vida de adulto, para consumir bebida alcoólica, para ter relação sexual, para dirigir um carro, ele tem tudo isso se ele puder pagar, por exemplo. Então você vai em qualquer bar à noite e você vê vários jovens ali que não se sustentam, mas que estão tendo uma vida de adulto, na verdade. Então é a criança que tem uma vida de adulto. E aí ela volta para casa para dormir na cama, que o pai pagou, que a energia que ele paga e o carro que é do pai, na verdade. E ele não tem isso. Por quê? É uma sociedade firmada no consumo. Se você voltar 100 anos para trás aí, não era assim, né? A sociedade, porque o sujeito só podia sentar no bar se ele pudesse pagar pela sua bebida. Esse era o rito de passagem, né? Os mais antigos aí vão se lembrar disso, né? 50, 100 anos atrás era assim que funcionava. Hoje não, hoje nós estamos firmados no consumo, então o dinheiro compra tudo mesmo, inclusive uma vida que não existe. Essa é a nossa sociedade. E nós não nos importamos muito com a honra, do porquê. O importante é consumir, o importante é ter acesso aos bens. Aquela sociedade não era assim.
Porque nós podemos, numa sociedade como essa, pensar, morrer crucificado, ou morrer asfixiado, ou morrer queimado, seja lá como for, ou morrer de velho, talvez seja a mesma coisa, porque nós não estamos ligados na honra. Mas o problema para quem ouviu aquilo lá, de ser crucificado, é que era uma morte vergonhosa. Lançava o seu nome e o nome da sua família na lama. Acabava com o nome da pessoa. Não era só para executar, porque pessoas receberam penas de morte dignas. Por exemplo, a espada. Era uma morte honrosa para um soldado, por exemplo. Tanto é que um romano não poderia ser crucificado. Essa pena era para estrangeiros. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. Porque era muito desonroso. E Roma não faria isso com os seus cidadãos. Isso era para quem não era, para quem era inferior. Essa humilhação. Então a morte, ela passava uma mensagem de que, olha, essa pessoa não vale nada, ela está sendo humilhada, ela tem que ser esquecida, ela tem que ser rejeitada, ela tem que ser apagada da história. Esse era o problema real da morte por crucificação. Não que Jesus, obviamente, fosse indiferente à dor física, né? Claro que isso pode ter passado e deve ter passado pela cabeça do Deus homem, mas não era esse o ponto da crucificação. É uma completa humilhação. Portanto, quem ouviu essa mensagem, olha, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, tem a ver com aceitar ser humilhado com ele. Esse é o sentido do versículo. O versículo não quer dizer, Jesus não está dizendo que você tem que ser literalmente crucificado com ele. E os dois ladrões na cruz provam isso. Não é esse o ponto para ser cristão. Para eu ser cristão não preciso ser discípulo, não preciso ser crucificado. E cruz também aqui não é, olha para a pessoa do seu lado aí, não é o seu marido e não é a sua mulher. Não é a sua cruz. Ou o seu irmão. A cruz também não é o problema que você tem que enfrentar no trabalho amanhã. Nossa, que cruz esse trabalho. Não é isso o que o texto está dizendo. A gente usa isso, né? Nossa, isso é uma cruz na minha vida. Não é esse o sentido do texto. Carregar a cruz não é isso. Carregar a cruz, no sentido do texto, é você aceitar ser humilhado com Ele, é ser identificado com Ele, sofrer a humilhação com Ele de cruz. É isso que Ele está convidando a fazer, porque Ele seria crucificado, e ser crucificado é ser humilhado. Mas quantas vezes eu e você não fugimos da humilhação de ser identificados com Ele e o negamos? Nos nossos trabalhos, na faculdade, na internet, em que não postamos algo, como Jesus vai voltar, porque as pessoas nos acharão primitivos, pouco inteligentes e infantis. Quantas vezes não o negamos? Recusamos ser identificados com Ele. Quantas vezes não transformamos, não damos aquela ajeitada na mensagem do Evangelho para deixá-la mais intelectual? Porque nós não queremos ser considerados pessoas ignorantes numa sociedade científica em que é um absurdo isso, um homem, um carpinteiro judeu morreu por você. Nós não queremos ser humilhados com a mensagem do Evangelho. E aí nós colocamos flores e o Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho é um leão que, se você soltar, ele ataca quem precisa atacar. A palavra é viva e ela é eficaz. Identificar-se com Ele, estar na missão, como disse o pastor Jonas Madureira, é um exercício de autoesquecimento. É um exercício de se auto-deixar, se auto-esquecer. Porque você está falando de uma mensagem e de uma pessoa muito maior do que você. Muito maior do que eu. Uma mensagem que absorveu e tomou conta da nossa vida. Carregar a cruz é desaparecer totalmente para pegar uma mensagem que é dessa pessoa que é muito maior que nós. Só que isso é complicado para muitos em um mundo que ama as mídias e a lacração de ser original. Nós estamos muito preocupados em ser autênticos, em deixar nossa marca. Mas a mensagem do Evangelho não muda. A mensagem do Evangelho é essa. E ela precisa ser pregada por pessoas que desejam sair de cena, que não desejam aparecer, que não têm essa preocupação em aparecer. Quantos líderes de células que
lideram apenas porque querem uma projeção, quantos minutos de música que estão tentando suprir uma autoestima que é baixa, quantos pastores que não detonam e estragam igrejas porque não estão plenamente satisfeitos em Cristo e querem apenas projeção pessoal, se recusam a desaparecer, a tirar o seu rosto para que o Cristo apareça, para que essa mensagem bendita e eterna possa cair nos corações. Quantos que não fazem isso? Carregar a cruz é renegar qualquer tipo de projeção pessoal para projetar a luz das luzes. E isso é complicado num mundo que é dependente de likes, que depende de lacrações e de engajamentos nas redes sociais, de cortes, para que a coisa aconteça. Pessoas que estão atrás apenas de seguidores que usam o evangelho para aparecer. Conhece gente que coloca a própria foto na rede social e aí tem uma letra pequenininha embaixo: Jesus é rei. Menor do que aquelas letras pequenas de contrato que é para você não ver assim. E a sua foto lá, pá! Pessoas incapazes de sumir para que o evangelho apareça, para que a mensagem apareça. Carregar a cruz é renegar qualquer tipo de projeção pessoal. Carregar a cruz é aceitar ser identificado como discípulo humilde do crucificado, para provar da loucura da mensagem da cruz num mundo onde todos querem ser o melhor e o mais forte. Mas se nós não carregamos a nossa própria cruz, disse o nosso Senhor, não podemos ser discípulos dele. É hora de nós carregarmos a nossa própria cruz e aceitarmos ser humilhados com ele, fora dos muros da cidade, como diz o autor de Hebreus. Aceitarmos a humilhação junto com o nosso Senhor. Porque um dia ele nos exaltará. Um dia nós receberemos a coroa das mãos do justo juiz. Um dia ouviremos o nosso Senhor: entra no descanso do seu Senhor, servo bom e fiel. Essa deve ser a nossa luta. Ponto 3. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar o outro que vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Jesus considera então discípulo quem faz um cálculo inicial, antes de segui-lo, para que tenha condições de segui-lo até o fim, porque quem retrocede não é discípulo. Simplesmente assim. Sabe o que acontece, irmãos? Ao contrário de Jesus, nós tememos apresentar o evangelho na totalidade como ele é, quando a pessoa está ouvindo o evangelho pela primeira vez, porque nós tememos que ela não venha para a igreja. Porque muitas vezes nossa preocupação é que a pessoa venha para a igreja. Não que ela vá a Jesus. Se a pessoa estiver na igreja bonitinha, a gente coloca um laço nela lá, tal, dá um banho, tal, se estiver mais ou menos, muitas vezes está bom para a gente. Evangelizar não é isso. Estar na missão não é isso. Claro que você pode convidar a pessoa a vir para a igreja, óbvio, né? Ela vai ouvir a palavra. Mas não é isso, não é o ponto final. É claro também que você não precisa despejar tudo que você conhece, 200 versículos na pessoa que você acabou de conhecer. Mas, uma hora ou outra, nós não podemos deixar de apresentar, de chamar a pessoa a fazer um cálculo. Nós não podemos cometer estelionato espiritual no evangelismo. Do tipo, não, venha para Jesus para ele consertar o seu casamento, venha para Jesus para ele te curar, venha para Jesus para ele te dar uma empresa melhor, venha para Jesus para que as coisas deem certo na sua vida. Isso não é evangelho. Evangelho é: arrependa-se e creia para que você tenha a vida eterna. O teu Senhor morreu no teu lugar.
carregou uma cruz no teu lugar, a cruz que era tua. Não habita bem nenhum em nós. Esse é o Evangelho. E esse Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê nele, você não morre mais. O Evangelho é isso. E é preciso um cálculo inicial para ver se a pessoa quer. Isso tem que ser no começo. Se é um cálculo inicial, é inicial. Só que, ao contrário de Jesus, nós temos medo de falar tudo o que tem que falar e a pessoa não vir. Jesus não tinha esse medo. Depois de Jesus pregar para aquela multidão, não sobrou um, sobrou só os 12. O que ele faz? Ele olha para os 12 e fala, vocês não querem também, não? O que Pedro responde? Senhor, para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, mestre. Não tem para onde a gente ir mais. Agora que eu já te vi, não tem mais como. Não dá para ir embora. Mas nós ficamos com medo. Nós temos que apresentar logo de cara essa mensagem. O que é preciso dizer? Olha, ao invés de Jesus vai dar uma vida boa para você, o certo é dizer, se você quiser seguir a Jesus, se você quiser, porque Deus não está precisando, nós é quem precisamos. Se você quiser segui-lo, se for do seu interesse seguir o Mestre, vai te custar tudo. Não vai te custar muito, vai te custar tudo. Saiba disso. Você tem certeza que você quer segui-lo? Você precisará abandonar a si mesmo, ir à cruz, amá-lo mais do que tudo, mais do que a si mesmo, mais do que a sua família. Você realmente quer segui-lo? Faz um cálculo se vai dar. Mas eu te garanto que se você decidir segui-lo, você encontrará a sua vida. Você encontrará tudo que você estava procurando, se você deixar tudo para trás e segui-lo por toda a sua vida. Mas faça um cálculo, se você terá condições de ir até o fim. Somos participantes de Cristo, se perseverarmos até o fim, diz a palavra no livro de Hebreus. Se perseverarmos até o fim. E como é que nós perseveramos até o fim? Da força do nosso braço, na nossa decisão própria, jamais. Nós perseveramos buscando força naquele que é forte, buscando força na videira verdadeira, porque sem Ele nada podemos fazer. É apegando-se à sua palavra, à sua presença em oração, buscando o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito, ouvindo tudo que o Espírito Santo tem a nos dizer no dia de hoje. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É assim que nós convidamos alguém a seguir a Jesus. É assim que nós separamos meros seguidores e discípulos no início da caminhada. É dizendo, olha, vem um rei contra você que é mais poderoso. Você não pode contra ele, como diz o texto. Melhor você se render. Envie uma delegação de paz a esse rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Renda o seu coração a ele, para que você não seja destruído. Essa é a mensagem do Evangelho. Quarto ponto, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus considera discípulo aquele que é capaz de renunciar a tudo o que está entre o discípulo e o seu mestre. Caso contrário, não pode ser discípulo. E aqui não está falando apenas em relação a pecados, é tudo o que está entre o seu coração e o coração de Jesus. Para a gente ficar num exemplo prático, nós podemos usar Judas e Pedro, que andaram juntos com Jesus durante todo o tempo. Você percebe que Judas e Pedro tinham uma ideia equivocada a respeito do Messias. Dá a entender isso nos textos. Até mais Pedro, na verdade, porque Pedro leva um monte de bronca de Jesus, né? Ele diz, olha, você não vai para a cruz, né? Jamais isso vai acontecer com você. E Pedro, ele dá a entender em muitos textos que Jesus, ele seria um rei militar, que seria nos moldes de Davi, que ele derrubaria Roma, que ele libertaria Israel. Muitos textos dão a entender que eles pensavam assim. E Judas provavelmente também pensasse dessa forma. Mas qual que era o problema de Judas e pensar dessa forma? O que diferenciou ele de Pedro? É que Judas caminhou com Jesus, mas ele tinha uma agenda oculta.
É o subgrupo de WhatsApp que foi pregado aqui nos cultos passados. Ele tinha uma agenda oculta, que ele não abriu mão. Pedro, ele tinha um entendimento errado, mas ele não deixou isso oculto, ele tratou isso com Jesus. Ele abriu isso para Jesus abertamente, e Jesus tratou com ele e ficou tudo bem. Apesar dos erros que Pedro cometeu. Ele se tornou um grande apóstolo. Isso não desqualificou esse discípulo. Não é a questão de errarmos que nos desqualifica. É a questão de escondermos isso e não tratarmos nosso coração e não jogarmos luz onde existe trevas. Judas carregou uma agenda oculta sobre o Messias durante todo o tempo. E chegou uma hora que a coisa não acabou bem. Ele não se submeteu ao Messias. Ele quis impor, no final das contas, a sua própria agenda ao Messias, ao entregá-lo, ao forçá-lo a tomar uma atitude que Jesus não iria tomar. E depois não teve como consertar. Se você não renuncia, irmãos, aos seus planos pessoais, sonhos, projetos, se você usa o seu serviço a Deus para projetar os seus próprios sonhos que estão escondidos aí, então é o líder de célula que na verdade não está sendo sincero, ele está ali simplesmente para projetar algo, é o ministro de música que está querendo projetar algo, que está tocando aqui, mas na verdade ele tem algo escondido no seu coração que ele quer na verdade. É o pastor, é o pregador que está aqui, mas na verdade ele não tem interesse nas ovelhas, ele quer simplesmente aparecer. Ou em qualquer lugar, é o político que diz que está muito preocupado com o povo, faz obras sociais porque ele quer um país melhor, mas na verdade ele quer outras coisas. Quantas pessoas não são assim, não têm agenda oculta, uma agenda pessoal oculta que uma hora ou outra acaba travando? Porque ao contrário das instituições humanas, o Senhor da igreja conhece todas as coisas. Uma hora ou outra ele não vai deixar você ir além. É melhor consertar o coração antes. Judas caiu na bobagem de achar que ele poderia manobrar, manipular a Deus. Você pode me manipular, você pode manipular os líderes dessa casa, mas a Deus você não manipula. Deus conhece perfeitamente o seu coração. É melhor trazer à luz a sua agenda oculta para que Deus possa tratá-la. Se você não é capaz de abrir mão dos seus projetos pessoais, sonhos pessoais, em favor dos planos de Deus, você não pode ser discípulo, porque você só o segue no que interessa. Você só segue a ele até o momento que Jesus multiplica pães, cura enfermos. Aquela multidão seguia Jesus porque era muito bom seguir Jesus. Multiplicava pães, levantava morto, curava enfermo. Tudo isso é muito útil para os nossos planos pessoais. Se nós não formos capazes de renunciar a tudo, nós só seguiremos Jesus até o ponto que nos interessa, até o ponto que interessa aos nossos próprios projetos pessoais. Nós não estamos seguindo o Mestre. Nós estamos seguindo a nós mesmos, se nós não renunciamos a tudo. Esse é o detalhe. Ah, Murilo, isso é muito radical. Você precisa reclamar com quem disse essas palavras. Se você tiver coragem de fazer. Os termos são do Mestre, não são da comunidade Amor e Graça. Se nós não formos capazes de renunciar a nós mesmos, não podemos ser seus discípulos. As igrejas estão cheias de pessoas que entregam problemas a Deus, mas são incapazes de se entregar a Deus, entregar a vida a Deus. Sabe como funciona, irmãos? É assim, olha, o sujeito começa a vir a Deus, é o evangelho nominal lá do começo da pregação. Ele vem aqui e tal, tudo mais, e ele quer a prosperidade para a empresa dele, ele vai conseguindo isso, e a família dele está tudo bem, está indo tudo certo, e Deus é bom, glória a Deus, né? Deus quem sabe os planos que tem para nós, você é dado por cabeça e não por cauda, vai tirando tudo do contexto, e pau na máquina, e vai assim, a coisa, certo? A coisa vai caminhando dessa forma. Aí chega uma hora que a enfermidade chega uma hora que a empresa quebra. E Deus não tem nada a ver com isso. O que o sujeito faz? Depois que a empresa quebrou, depois que a enfermidade chegou, ele fala assim, ah, Senhor, eu renuncio tudo diante do teu altar. Pega, Senhor, a minha empresa, pega a minha saúde, pega a minha vida, Senhor. Eu renuncio a tudo, é claro. Agora a doença chegou, agora a empresa quebrou e você entrega essa porcaria na mão de Deus, esse cordeiro manco. Deus não aceita cordeiro manco. O cordeiro tinha que ser sem mancha,
para ser oferecido. A hora de oferecer a Deus e renunciar a tudo é enquanto estamos com saúde, é quando tudo vai bem, é quando a empresa está tudo certo, é quando a família está em ordem, é quando somos jovens. Porque nós temos que entregar o melhor em todas as fases da vida. Não seja uma pessoa que entregue problemas a Deus. Entregue a sua vida como um todo a Deus. Se nós não renunciarmos, se apegarmos a nós mesmos, não podemos ser seu discípulo. Para frente, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, para adubo é jogado fora. Jesus considera discípulo aquele que não perde a essência, que não perde a capacidade de fazer a obra que somente um discípulo pode fazer, que o Estado não pode, que as empresas não podem, que as organizações não podem, que o Instagram não pode, que o Facebook não pode, que o WhatsApp não pode, que a China não pode, que ninguém pode. Qual é a obra que só um discípulo pode fazer? Outro discípulo. Ide e fazei discípulos. O amor a Deus é inseparável da missão de Deus. O relacionamento com Deus é inseparável da sua missão. E quando o sal perde o sabor, Jesus pergunta o que fazer, como restaurá-lo. Quantos aqui que são discípulos e não perderam a essência porque não fazem mais discípulos? Não podemos perder a essência, não podemos ser tão iguais ao mundo que não façamos diferença. Em que o sal jogado no mundo não faz diferença, não dá sabor mais, não faz só o que o discípulo pode fazer. Meu irmão, não podemos perder a essência, o sabor. Devemos nos empenhar por toda a vida para irmos e pregarmos o bendito Evangelho e não parar por nada. Nós carregamos a missão de Deus. Então Deus diz a você hoje, jamais desista dessa missão. Você é um discípulo. Você não pode abandonar essa missão, porque todo discípulo fiel sempre permaneceu na missão. Ele continuou, e continuou, e continuou, e continuou. Assim como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Assim como Lutero disse no seu tempo, eu não posso parar, me jogue para os animais, me jogue num balde de óleo quente, me prenda na ilha de Patmos, me crucifique de ponta cabeça, arranque a minha cabeça do corpo, ponha fogo em mim, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Assim como John Knox disse, Senhor, se o Senhor não me der a Escócia, eu morro. Como John Wesley disse, Senhor, eu quero a Inglaterra. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes choramos por um avivamento, choramos pela nossa cidade, pela salvação das pessoas, choramos mais pelos nossos carros zeros, choramos mais por uma casa num condomínio, enquanto as pessoas estão indo para o inferno. Nossos irmãos do passado colocaram a cabeça a prêmio e não pararam. Eles não ficaram com essa ordem, Deus, família, trabalho e ministério, porque você não separa ministério de Deus, você não separa Deus da sua missão. Eles colocaram tudo a prêmio, tudo nas mãos do Senhor, por conta da missão. Se o sal perder o sabor, não podem ser meus discípulos. Não podem ser meus discípulos se o sal perder o sabor. Se perder a essência, reposicione a sua vida. Somente discípulos fazem discípulos. É isso que teu Senhor pede. Fique de pé. E por fim, aquele que tem ouvidos, ouça, diz o texto. Jesus considera seu discípulo aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Se você não recebe a palavra, você é um mero seguidor. Nós estamos em tempos difíceis. Pessoas ouvem só o que desejam, época de homens implacáveis, mais amigo do mundo do que de Deus, como o apóstolo profetizou. São tempos difíceis para o discípulo, são tempos difíceis. Mas ainda existem discípulos fiéis. A pergunta é, que Deus te faz hoje,
Você é um deles? Deus pode contar com você e com a sua família, que você o amará mais do que a sua própria família e do que a própria vida? Deus pode contar com você que você carregará a sua cruz, que você não perderá a sua essência, que você continuará na missão até o fim, custe o que custar, como os nossos irmãos do passado? Se você tem falhado em alguma área, põe a mão no seu peito. E é impossível que nós não estejamos falhando. Porque a palavra, ela é muito alta, a exigência é alta. Mas saiba de uma coisa, Deus não exige que sejamos perfeitos. Ele exige que o nosso coração esteja nas mãos dele. Se existe alguma dificuldade nessas áreas, é a hora de você colocar-se diante de Deus e pedir: Senhor, eu entrego o meu coração. Muda o meu coração. Eu quero ser seu discípulo, eu não quero ser um seguidor. Eu quero sair da multidão. Eu não quero mais viver assim. Vamos orar. Senhor, comece a orar você, querido. Senhor, perdoa o teu povo, Senhor. Tantas vezes te negamos, tantas vezes não carregamos a cruz, tantas vezes amamos mais ao mundo e as coisas desse mundo e as pessoas do que a ti, Senhor. Quantas vezes? Mas essa manhã, Senhor, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, muda o nosso coração, faz de nós discípulos fiéis. Não nos deixa, Senhor, no lugar onde estamos, porque nós queremos ganhar a nossa cidade. Envia a nós, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece os corações que se entregaram a Ti, então envia-nos, Senhor. Nos fortalece na missão, Senhor. Enche-nos com o Seu Espírito Santo, distribua os dons, Senhor, os dons do Espírito para capacitar a Sua igreja. Ó Deus, nós queremos sermos lançados na escuridão, Senhor, assim como ovelhas em meio aos lobos. Nos dá força para pregar a Sua palavra, Senhor, onde quer que estejamos. Encontra-nos fiéis. Encontra-nos fiéis, Senhor, naquele grande dia. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.